Então, muito bem-vindo, Márcio, aí para a sua aula inaugural. E o tema tem a ver, obviamente, com a pesquisa que ele vem desenvolvendo desde o doutorado, né? Entre espelhos fantásticos, ficcionalização, religião e literatura. Então, nós combinamos que o Márcio vai fazer a aula magna dele, e depois, então, tem um espaço para perguntas e discussões e colocações assim por diante. E o professor Vitor e eu, a gente então vai ficar atento aí às questões de perguntas e assim por diante. Então, boa aula e obrigado por terem vindo todos e todas. Está contigo a palavra, Márcio. Ok, muito bem. Obrigado, professor Lauri. O professor Vitor vai me ajudar aqui compartilhando os slides. Então, mais uma vez, eu agradeço ao nosso coordenador, professor Lauri, e aos colegas pelo convite para ministrar essa aula. E reitero que tem sido assim uma satisfação poder trabalhar com docentes e discentes do PPG, em quem eu tenho visto tanta dedicação e excelência, né? Eu, desde que cheguei ao programa, fui muito bem acolhido e os diálogos têm sempre sido muito proveitosos aqui e têm me ajudado muito a aprender diversas questões que eu espero que me ajudem também nessa reflexão de hoje. Bom, eu gostaria de proferir essa aula num contexto um pouco distinto, né? Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil. Eu espero que, na medida do possível, todos e todas estejam bem e que a gente consiga, de alguma forma, vencer essa etapa tão complicada pela qual nós estamos passando. As reflexões que eu vou partilhar têm me ocupado já há alguns anos, como o professor Lauri disse, especialmente desde a época do doutorado, mas elas ganham novos contornos a partir do debate que mais recentemente eu entabulei com o professor Paulo Nogueira, ex-docente do nosso programa, e hoje docente do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Campinas. Há 2 anos, mais ou menos, quando eu cheguei ao programa, eu recebi com gosto o convite para oferecer junto com ele um colóquio aos doutorandos da área de linguagem da religião sobre o tema ficcionalidade e religião. Colóquio, inclusive, do qual o professor Vitor também fez parte. Além disso, o debate no contexto da disciplina obrigatória da área, que eu tenho dividido com o professor Vitor, foi de fundamental importância para matizar certas questões. Portanto, fica aqui, desde já, o meu agradecimento também a esses 2 colegas pelo acolhimento e pela troca de ideias que marcam essa exposição. A título de introdução, nós podemos dizer que ainda hoje não é incomum que o romance, o drama ou a poesia, quando não reduzidos ao lugar comum do puro entretenimento, não que eles não possam entreter, sejam vistos como uma forma inferior de acesso à realidade. Isto, em parte, se deve a certo movimento da própria teoria da literatura, que, no afã de ganhar cidadania universitária, apelando às abordagens de cunho estritamente formalista, circunscreveu as possibilidades dos textos literários à sua lógica interna. Ou seja, a literatura passou a ser entendida como intransitiva e metalinguística. E o bom leitor precisaria estar munido das ferramentas, especialmente da linguística, para desvendá-la. Entretanto, eu diria que a noção de que os textos literários são menos importantes se comparados a construtos teóricos também é consequência direta do modelo filosófico racionalista, em sentido amplo, que se consolidou a partir da oposição entre realidade e ficção. Na área de ciências da religião e teologia, entanto, aos poucos, o interesse pela literatura e pelos estudos literários parece aumentar. Desde a segunda metade do século XX, alguns teólogos e teólogas vêm tentando chamar a atenção para a importância das manifestações artísticas, dentre elas a literatura. No campo católico, na Europa, no primeiro momento, ganharam destaque os nomes de Henri de Lubac, Romano Guardini, von Balthasar, Karl Rahner, Pie du Ployer, entre muitos outros. Entretanto, o tema ganha mais notoriedade no Vaticano II,
especialmente a partir da Gaudium et Spes. Já na década de 70 é publicado um número da revista Concilium dedicado ao assunto, organizado por Johann Baptiste Metz e Jean-Pierre Jossuat. No âmbito protestante europeu e estadunidense, a contribuição de Paul Tillich foi fundamental para uma aproximação teológica à literatura. Mas também não podemos deixar de mencionar os esforços de Dorothy Soll e Amos Wilder. Dos anos 70 em diante, muitos outros e outras estiveram engajados na produção de reflexões sobre o assunto. Hans King e Carl Joseph Kuschel, por exemplo. Na América Latina, teólogos como Pedro Trigo, Gustavo Gutierrez e Luiz Rivera Pagan escreveram sobre essa relação de teologia e literatura. Mais especificamente no Brasil, ressaltaria, num período inicial, as discussões de Rubem Alves em A Gestação do Futuro sobre o valor da imaginação perante certos projetos utópicos. Livro, inclusive, que lhe rendeu desqualificações por parte de alguns teólogos da libertação. Grosso modo, boa parte dessas reflexões estavam, de um lado, pouco preocupadas com as questões específicas da teoria e da crítica literárias, e, de outro, muito submetidas a cacoetes confessionais que reduziam a literatura a um elemento apenas de uma etapa do método teológico. Posteriormente, já na década de 90, abrindo novos caminhos, temos o livro de Antônio Manzato sobre os romances de Jorge Amado. No princípio dos anos 2000, Deus no Espelho das Palavras, de Antônio Magalhães. E poucos anos depois, a publicação da tese de José Carlos Barcelos, O Drama da Salvação. Nesse ínterim, alguns livros organizados pela Maria Clara Bingmer e Eliane Yunes. Maria Clara Bingmer, professora de Teologia da PUC, e Eliane Yunes, do Departamento de Letras, davam cursos juntas lá, e publicaram os resultados de alguns desses cursos, também ajudaram a expandir essa reflexão. Além desses trabalhos, eu mencionaria também a formação da ALALIT em 2006, Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, que contribuiu para consolidar uma rede de pesquisadores e pesquisadoras em torno do tema. Para vocês terem uma ideia, hoje, contando com os grupos da área de Linguística e Literatura que estudam a interface religião e literatura, o número nacional é semelhante ao resultado da soma dos grupos nos Estados Unidos, na Europa e da América Latina. Ou seja, temos no Brasil praticamente o equivalente ao número de grupos, né, nos Estados Unidos, na Europa e da América Latina toda. As GTs, com esse recorte nos congressos de associações e sociedades importantes como a SOTER, Amptecre, Ampol, Abralic e outros. A quantidade de artigos, dissertações e teses cresceu significativamente. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa realizada pelo professor Antônio Cantarella, da PUC Minas, detectou que em 2017 já havia mais de 100 teses e dissertações sobre o diálogo entre teologia e literatura ou a interface religião e literatura. Além disso, eu destacaria que nós temos um periódico no Brasil especializado no tema, que é a Teo Literária, que publica 3 números anuais, desculpa. Só em 2020, além da Teo Literária, nós tivemos também 4 dossiês em revistas dos extratos A1, A2 e B1 sobre essa temática. Então, ao todo, só em 2020 tivemos 7 dossiês sobre o tema, além de livros publicados. Essas pesquisas, então, compõem um campo de conhecimento que tem sido chamado de teopoética. Campo esse que, embora inicialmente tenha nascido do diálogo entre teologia e literatura, se desenvolve com renovado fôlego nas ciências da religião, especialmente nos estudos das linguagens da religião, em diálogo com os estudos literários, desdobrando-se em uma gama de modelos epistemológicos e diversidade de objetos que englobam hoje poesia, romance, teatro, literatura de cordel, cinema, música, grafite, HQs, textos religiosos entendidos como literatura, suas recepções na arte, entre muitos outros.
Admitindo esse aporte dos estudos de literatura no projeto específico dos estudos das linguagens da religião, uma tarefa que eu julgo que está sendo feita, mas ainda também está por ser feita, é aquela que procura, então, pensar a especificidade desse tipo de abordagem. Nos estudos de literatura, a religião aparece como algo que auxilia na hermenêutica de um texto literário e até mesmo como parte fundamental da teoria da literatura, como argumenta Northrop Frye no ambicioso projeto do seu Anatomia da Crítica. Mas o foco é o fenômeno literário. Já nas ciências da religião, a preocupação recai sobre a literatura enquanto produtora de uma linguagem religiosa específica, ou sobre a teoria literária enquanto aporte para o estudo do fenômeno religioso e suas linguagens. Contudo, ainda que considere a discussão da especificidade importante, eu ressaltaria a necessidade de adentrá-la atentando para o horizonte mais amplo das humanidades, para a complexidade dessas expressões e sua porosidade constitutiva. A meu ver, para dizer o mínimo, deveríamos achar estranho que essas expressões, a literária e a religiosa, possam ser exploradas desde um ponto de vista apenas. Assim, acredito que é mais produtivo, mesmo que reconhecidas essas diferenças que orientam o vetor da aproximação, que o foco, além de iluminar um dos polos da relação literatura-religião, seja direcionado à própria relação. Por esse motivo, nessa minha breve fala, o objetivo principal é mostrar, como já tentei denotar com o título, como a ficcionalização, mais ou menos consciente, é um procedimento compartilhado pela religião e pela literatura. Evidentemente, ainda que consideremos tais afinidades, não ignoramos as diferenças existentes entre essas expressões religiosas e literárias. Nesse sentido, propomos uma reflexão a partir dos seguintes passos. 1. Ficcionalização, conhecimento e realidade, onde buscaremos mostrar a ficção na realidade, isto é, a ficcionalização como elemento básico da comunicação, do conhecimento e das ações humanas, e a realidade na ficção, ou seja, os mecanismos do procedimento ficcional. 2. Ficcionalização e religião, em que o foco será indicar o que há de ficcionalização na religião e o que há de religioso na ficção. E, por fim, o que eu vou tentar fazer é aventar algumas interpelações da ficção literária à religião. Muito bem, então eu passo agora à primeira etapa da minha argumentação. Ficcionalização, conhecimento e realidade, a ficção na realidade. Não é novidade a desconfiança em relação à ficção, e sempre que o assunto é tratado, recorda-se a suspeição herdada por Platão para com a poesia. A ponto, inclusive, de, no livro 10 da sua República, recomendar a expulsão dos poetas. Segundo a interpretação mais corrente, era necessário que a racionalidade conquistasse seu espaço frente àquilo que o filósofo considerou a aceitação, por assim dizer, sem muito esforço da fantasia. O espaço dado às musas deveria ser subtraído, já que elas conduziam ao engano e não à razão. Ao longo do percurso argumentativo da República, o Sócrates platônico chega à conclusão de que o poeta é um mentiroso. Sua principal faculdade é o poder de enganar. As obras poéticas seriam, então, abro aspas, a destruição da inteligência dos ouvintes, de quantos não tiverem como antídoto o conhecimento de sua verdadeira natureza. Fecho aspas, essa é uma citação da República. Daí decorre que o exercício do pensamento filosófico seria o remédio para a mentira imitativa da poesia. No âmbito do discurso sobre o ser, a flexibilidade alusiva da linguagem que abrigava o contraditório deveria ser eliminada para que a verdade pudesse ser contemplada para além das aparências. Avançando mais um pouco, podemos mencionar o caso de Santo Agostinho, que, como observa Brian Stock, se apropria dos meios literários considerados pagãos pelo cristianismo hegemônico, mas não deixa de demonstrar seu incômodo com o prestígio que essas expressões possuíam na formação dos jovens. No livro 1 das Confissões, Agostinho, com constrangimento, menciona o fato de ele próprio ter se emocionado com a morte da rainha Dido ao ler a Eneida, o que o distraía de conhecer a sua condição ontológica de pecador. Essa desvalorização do ficcional ganha
feitios distintos, e mesmo com a consolidação da apropriação do instrumental aristotélico, ela permanece. Progressivamente, com a tradução do corpus dos textos de Aristóteles, a lógica, mais do que a poética, passa a presidir a preocupação de muitos filósofos medievais, que acreditaram ser esse o modo de sanar as contradições de certa apropriação simbólica das escrituras e da imaginação sem rédeas. A tarefa do pensamento era, sobretudo, fixar um significado preciso para os vocábulos, e por essa razão, em boa parte da filosofia e da teologia, a dicção passa a ser plasmada pela lógica. Por exemplo, ao recorrer ao princípio da não contradição já utilizado no domínio das ciências jurídicas, Abelardo insiste na necessidade da conversão da teologia à inteligibilidade pelo recurso à lógica. A produção teológica que se segue está em grande parte eivada desse gosto pelo rigor técnico e pela explicação exaustiva, que vai encontrar, então, sua expressão mais alta nas sínteses doutrinais do século XIII, revisadas posteriormente na Segunda Escolástica. Mesmo sob pena de simplificar demais as coisas, é possível perceber que essa desqualificação do ficcional se desdobra de maneiras diversas no pensamento ocidental, em que pese toda a precariedade dessa expressão. Não nos parece forçoso dizer que a oposição entre o imaginativo ficcional e o filosófico racional esteve, por exemplo, no centro da preocupação da teoria moderna do conhecimento. Poderíamos mencionar aqui Descartes, Bacon, Hume, etc. No entanto, o reconhecimento valorativo do ficcional ganha contornos específicos em Jeremy e Nietzsche, posteriormente. E no decorrer do século XX, especialmente depois do giro linguístico, é reconsiderado. Num regime de fratura do nexo ontológico entre as palavras e as coisas, a ficcionalidade passa a ser a condição ineludível para o acesso à textura da existência. Em outras palavras, a antinomia de fundo, realidade versus ficção, perde força. Sob este novo ângulo, a ficcionalização se revela um aparato inerente a toda e qualquer formulação de saber e comunicação. A ciência e a filosofia se tornam gêneros literários, e a literatura, por sua vez, passa a categoria de gênero de sondagem das possibilidades humanas. Obviamente, não se trata de negar que a realidade se impõe ou negar a validade do saber científico, longe disso, mas de considerar que não há como viver fora da modelação do mundo pela linguagem. Mesmo nas narrativas que não querem ser explicitamente ficcionais, o trabalho imaginativo de seleção interpretativa de uma série de acontecimentos é condição inescapável. Mais ou menos conscientes disso, tais narrativas submetem, ainda que num primeiro nível, as coisas e o fluxo caótico dos eventos ao recorte da linguagem. Willem Flusser nos ajuda a compreender isso num parágrafo provocador. E eu cito: tomem como exemplo esta mesa, como se ele estivesse diante de uma mesa e está usando esse exemplo. Tomem como exemplo esta mesa. É uma tábua sólida sobre a qual repousam os meus livros. Mas isto é ficção, como sabemos. Essa ficção é chamada realidade dos sentidos. A mesa é, se considerada sob outro aspecto, um campo eletromagnético e gravitacional praticamente vazio, sobre o qual flutuam outros campos chamados livros. Acho que alguém disse aí que a apresentação está saindo da tela. Continua a citação. Mas isto é ficção, como sabemos. Essa ficção é chamada realidade da ciência exata. Se considerada sob outros aspectos, a mesa é produto industrial e símbolo fálico, e obra de arte, e outros tipos de ficção, que são realidades nos seus respectivos discursos. Perguntar qual destes pontos de vista é mais verdadeiro carece de significado. Uma pleiade de autores e autoras também já sublinhou como nossa leitura da história depende de artifícios ficcionais. Se, por um lado, Flusser sublinha que a própria teoria das ciências exatas possui um grau de ficcionalidade, outros ressaltaram que tendemos a ler a nossa vida e a dos outros como um enredo romanesco. Em alguns casos, isto só se torna mais evidente em situações que nos atam às pontas de nossa própria existência. Humberto Eco narra a experiência de ter sido surpreendido no planetário do Museu da Ciência, em La Coruña,
com a reprodução do céu da sua cidade natal na noite de seu nascimento. E comenta: era ficção porque a história fora reinventada pelo curador. Era história porque recontava o que acontecera no cosmos num momento do passado. Por um instante, fui o leitor modelo do livro dos livros. Fim de citação. O relato de Eco nos remete à interpretação medieval do mundo como um livro, objeto que materializa a articulação intelectiva entre passado e presente, estrutura básica do pensamento narrativo. Mas também não é raro, para citar outro exemplo, que com o falecimento de alguém próximo, sejamos acometidos pelo pensamento de que a morte nos dá o terrível privilégio de ver a totalidade da vida. Aqui, poderíamos evocar uma ligeira afinidade com as ideias de Hayden White, quando destacou a história enquanto, abro aspas, artefato literário, fecho aspas. Ou seja, a vida imediata é opaca e, por isso mesmo, dependemos de esquemas narrativos para organizá-la. Se sabemos que Napoleão morreu em Santa Helena, tudo mais que confere sentido a isso depende de nossa narração. Por outras palavras, a condição do conhecimento é a ficcionalização. Temos necessidade desta para chegar àquele. Shell de Certeau também parece enfatizar isto. No livro História e Psicanálise entre Ciência e Ficção, ele busca alargar as qualidades do ficcional para além da literatura, não sem deixar de tornar um tanto fluido o conceito de ficção. Às vezes a gente abre demais esse conceito e cabe muita coisa dentro dele, mas, sobretudo, Certeau lança a mão de uma caracterização que abarca o mito, a escrita literária e o discurso científico, e salienta que há uma disposição metafórica em cada uma dessas modalidades discursivas, característica que constitui uma astúcia face ao poder e confere potencial de subversão a elas. Por esse viés, a ficcionalização estaria presente não só na literatura, mas na religião como recurso para a composição do mito, na ciência como expediente para a formulação de hipóteses e construtos teóricos e nas etapas imaginativas que antecedem as nossas tomadas de decisão. Aliás, há quem defenda que foi justamente por essa capacidade de imaginar os perigos do mundo pré-histórico, é claro, não sem a repetição do trauma nos ritos sacrificiais que está na base do surgimento da religião, que chegamos até aqui. Vai lembrar ainda a resposta que George Didi Huberman deu àqueles que criticaram a publicação do catálogo de imagens dos campos de concentração. Abro aspas, para saber é necessário imaginar. Fecho aspas. Passo agora, então, a partir disso, ou seja, a partir dessa descrição da incontornável condição de ficcionalidade do conhecimento, a tratar um pouco da realidade na ficção. Se antes a preocupação era a ficção na realidade, agora a preocupação é pensar como a ficção se apropria da realidade. Wolfgang Iser, teórico fundamental da ficção e fundamental para esta reflexão, parte de uma provocação semelhante quanto às fronteiras entre ficção e realidade. Eu cito: são os textos ficcionais realmente tão fictícios e aqueles que não se podem assim descrever são de fato isentos de ficções? Fim de citação. Mas a partir dessa indagação, propõe a superação da dicotomia realidade-ficção através da tríade real, fictício e imaginário. A ficção literária, como ato de fingir deliberado, desrealiza o real e realiza o imaginário, transgredindo os seus limites. Ficção é fricção do imaginário com o real. Isto é, o imaginário difuso e fluido se torna real na ficção, na medida em que a realidade é tornada signo. Para lembrar o título de Mário Vargas Llosa, a verdade das mentiras ficcionais se oferece por meio de uma argúcia que seleciona uma parcela da realidade, desloca de sua estrutura original e a combina com outros elementos textuais. Assim, desnuda a sua ficcionalidade. É desse modo que ela, a ficção, digere a realidade à sua maneira para dar vida ao mundo próprio da imaginação.
Um cumprimento que no dia a dia possui uma função comunicativa corriqueira, né? Na ficção, transgride o ritual do cotidiano, dando-lhe outra função. A formulação do cumprimento, então, é estritamente a mesma. Mas, como diz o Luiz Costa Lima, a ela, contudo, se abre um novo horizonte de possibilidades. É nesse sentido que poderíamos dizer que o cumprimento é irrealizado, transgredido, desautomatizado de sua função ordinária para ganhar novas possibilidades. O trabalho ficcional, como sublinha Iser, retira as convenções que organiza a vida do seu contexto para submetê-las a um novo escrutínio. Eu cito: nas ficções literárias, os mundos existentes se sobrepõem e, apesar de ainda serem reconhecidos individualmente, estão postos em um contexto que os desfamiliariza. Fim de citação. Entretanto, a ficção literária desnuda a sua ficcionalidade e assim se diferencia daquelas que fundam o estabelecimento de instituições, sociedades e imagens de mundo. A ficção literária se auto-evidencia não como representação da realidade, mas como apresentação desmistificante desta. Consciente de que todo acesso ao real é também uma espécie de desenho, a ficção propõe um outro desenho, assumindo-se sempre como desenho. Essas questões se tornam mais evidentes quando adentramos alguns textos ficcionais. O interessante trecho do livro das postagens, do poeta Carlito Azevedo, é um bom exemplo. Ele escreve: o que os poetas dizem sobre o amor é tão enganador como quando num antiquário se lê num letreiro: passa-se a ferro. Não leve sua camisa para ser passada ali. O letreiro está à venda. Carlito não parece estar longe de Fernando Pessoa quando este escreve: o poeta é um fingidor. Ambos talvez estejam a nos lembrar justamente o paradoxo da criação artística, que só pode nos dizer a verdade fingindo. Aliás, como já destacado por muitos, o verbo fingir está etimologicamente ligado ao verbo modelar. O romancista, poeta ou pintor, portanto, quando modela, finge a realidade que está plasmando. O mesmo Pessoa, de quem tomei a imagem que utilizei para dar título a essa fala, na sua obra em prosa afirmou, e eu cito: sou um quarto com inúmeros espelhos fantásticos. Fim de citação. De imediato, para aqueles que conhecem um pouco o autor, a frase é vista como um indício do fenômeno da heteronímia, recurso que foi uma das grandes invenções pessoanas e que tornou conhecidos nomes como Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, cada um deles portadores de personalidades e visões peculiares de mundo. No entanto, se quisermos levar ainda mais adiante a imagem, poderíamos nos perguntar se, com isso, Pessoa não está indicando um questionamento contundente dos fundamentos em que se assentam a nossa identidade, por conseguinte, a nossa relação com o mundo, e 2, afirmando a ficção como modo inescapável de relação com o real. A imagem de um cômodo povoado de espelhos, que sugere uma projeção indefinida de reflexos, pode ser associada aos muitos eus do poeta, mas também à própria experiência ficcional. Este é um dos pontos centrais em toda a criação ficcional, e em Pessoa já estava prefigurado no texto da peça O Marinheiro, publicado inicialmente em 1912. O drama conta a história de 3 mulheres que, numa torre circular, velam o corpo de uma quarta. Enquanto o fazem, conversam sobre a vida, até que uma delas passa a narrar um sonho sobre um marinheiro que havia se perdido em alto mar e se abrigado em uma ilha deserta. O marinheiro do sonho passa a sonhar com a sua terra e a modifica. Aos poucos, ele mesmo vai se tornando um outro apegado à sua fantasia. A terra que habita é seu sonho, e sua realidade natal é agora mais distante. Um dia passa pela ilha um navio e não encontra mais o marinheiro. E fica a questão: teria ele regressado à sua origem? Qual? A real ou a do sonho? Neste momento, as veladoras são arrastadas por um dilema. Por que não seriam elas mesmas criações do marinheiro que foi sonhado? A consistência de seu mundo não seria precisamente aquela do mundo do náufrago? Uma delas, inclusive, questiona:
Abro aspas. E não será a única coisa real nisto tudo o marinheiro, e nós, e tudo isto aqui, apenas um sonho dele. Fecho aspas. O argumento de Pessoa se desenrola colocando em xeque as distinções claras entre o estado de vigília e o sonhado. Akira Osakabe descreve assim o notável expediente do poeta. Abro aspas. Pessoa cria as veladoras e uma delas cria o marinheiro que cria o mundo de gentes, onde pode estar criada uma das veladoras que foram criadas por Pessoa. Fecho aspas. Numa espécie de subversão da alegoria platônica da caverna, em que não há como saber se o fora da caverna é o interior de outra, Pessoa esgarça a consciência de seu leitor, levando-o à dúvida radical. Tudo o que as irmãs veladoras podem expressar são perguntas sem respostas. Quem é que nos faz continuar falando? Quem é que estou sendo? Quem é que está falando com a minha voz? Perguntam elas. Se em Descartes a dúvida cética é posta em função do cogito como certeza primeira, no drama pessoano não há subterfúgios a não ser a própria imaginação. O efeito da leitura é a suspensão do juízo sobre o próprio mundo. Esta construção do sonho dentro do sonho, que, diga-se de passagem, aparece em vários escritores e escritoras, empresta à ficção a sua força e responsabilidade. Quando Dom Quixote subitamente ataca o teatro de bonecos de Mestre Pedro por não saber mais distinguir o real da fantasia, ou quando, em As Ruínas Circulares, o personagem que cria sonhando, ao caminhar em direção ao fogo e não ser fustigado pelas chamas, se dá conta de que era também o sonho de outrem, estamos também aqui no quarto de muitos espelhos fantásticos que simbolizam ao mesmo tempo a precariedade da linguagem e a sua potência. Para citar apenas mais um exemplo, que de alguma forma contém as questões mais importantes do percurso argumentativo deste tópico, lembro do conto O Aleph, de Borges. O personagem homônimo do autor contempla o Aleph, ponto que abarca toda a realidade sem sobreposições, diz: toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartilham. Como transmitir aos outros o infinito Aleph que minha temerosa memória mal consegue abarcar? Logo em seguida, ao submeter a visão da totalidade simultânea à inevitável contingência da linguagem, o Borges, criado por Borges, afirma: vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra, vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto, e senti vertigem e chorei. Fim de citação. Chamo a atenção para a colocação pronominal que denota que o narrador-personagem se dirige ao leitor. Estamos no coração da mecânica ficcional amplificada. Borges, autor, cria Borges, narrador-personagem, e o Aleph. Borges, narrador-personagem, vê no Aleph o mundo do leitor. Se o Aleph, ponto que guarda tudo e todos, simultaneamente sem sobreposições, é visto dentro da ficção, a ficção já não é a realidade? Estamos diante do jogo do autoespelhamento, que, engolindo a realidade e sendo engolida por ela, nos faz estranhá-la. Provoca uma rachadura na nossa relação com ela. Mas para lembrar aqui uma canção do Leonard Cohen, não é? É justamente por essa fenda que uma luz pode entrar. Tudo bem. Depois de tentar descrever um pouco essa relação entre realidade, ficção e conhecimento, eu passo agora a pensar um pouco mais a relação entre ficcionalização e religião. O primeiro passo é pensar a ficcionalização na religião. Não há como ignorar que a religião se articula também desde um fundo imaginativo. Os mitos estão cheios de elementos fantásticos e insólitos. Basta uma rápida olhada nas súmulas de mitologia para nos darmos conta da quantidade enorme de heróis com poderes sobre-humanos, seres sobrenaturais, animais falantes, entre outras coisas, com mundos celestiais, infernais e intermediários. Evidentemente, precisamos considerar que, de modo distinto do romance, como já destacamos a partir das teses de Iser, o mito não desnuda a sua ficcionalidade. Mas poderíamos nos perguntar, apenas para citar alguns exemplos, o que seria
dos textos proféticos as imagens. Eu não vou fazer nenhuma coisa. Agora na quarta aí. Eu não passei a quinta-feira também. Agora quando eu vou em casa, eles têm. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem agora, né? Estamos. Acho que teve alguém com o microfone aberto, mas o Vitor já fechou. Beleza, beleza. Bom, então retomo aqui. Evidentemente, precisamos considerar que, de modo distinto do romance, como já destacamos a partir das teses de Iser, o mito não desnuda sua ficcionalidade. Mas poderíamos nos perguntar, apenas para citar alguns exemplos, o que seria dos textos proféticos sem a força das imagens? Ou o que seria dos textos apocalípticos sem o recurso da imaginação? Não é a parábola uma ficção que, em princípio, começa por estabelecer uma relação muito próxima com o cotidiano, mas a um dado momento deixa de fazer sentido à luz dos conceitos e da lógica estabelecida? Mesmo nos relatos que pretendem indicar sua própria historicidade, temos uma série de sinais que nos levam a considerá-los, na expressão de Robert Alter, entre aspas, ficções historicizadas. Obviamente, não se trata de dizer que os processos de formação dos textos ficcionais hoje são idênticos àqueles que fizeram nascer o mito, a profecia, os apocalipses, as parábolas. No entanto, nem por isso tais textos deixam de compartilhar aspectos da mecânica ficcional. Assim como a tragédia grega, o romance medieval de cavalaria, o teatro de Shakespeare e o romance moderno, eles lidam com aspectos particulares de suas realidades também por meio da seleção e da combinação. Ou seja, mesmo que os textos não sejam fruto de autores e redatores conscientes de sua ficcionalidade, o processo de modelamento do mundo é semelhante. José Tolentino Mendonça, tratando do caráter literário das escrituras hebraicas e cristãs, ressalta que, eu abro aspas, importa menos o modo como a Bíblia chegou à literatura do que o reconhecimento de que os seus autores trabalharam a língua, escolhendo ou criando formas literárias nas mesmas condições aplicáveis à literatura em geral. Fecho aspas. Se, por um lado, é certo que não há nos textos sagrados a mesma aspiração que temos num conto contemporâneo, porque sua intenção inscreve-se no domínio, por assim dizer, querigmático, por outro, eles possuem uma dimensão ficcional pela maneira como, apelando aos recursos disponíveis na linguagem, fingem a realidade. Isto é, a religião propõe uma realidade. Entretanto, ainda assim, no movimento imaginativo de constituição de mundos, o discurso religioso é também um discurso carregado de ficcionalidade. Mas também nos resta pensar, de alguma maneira, a religião na ficcionalização, e não só a ficcionalização na religião. Em parte, a presença de elementos da religião na ficcionalização pode ser explicada pela própria relação imemorial entre arte e religião. Historiadores da arte, semiologistas e antropólogos têm destacado que as formas simbólicas que deram origem ao mito e ao rito tiveram um papel decisivo no desenvolvimento da linguagem e da cultura humanas. As pinturas de Lascaux, Altamira, Lapaciega, etc., provavelmente foram elaboradas numa atmosfera de encantamento. Outro exemplo dessa relação entre arte e religião pode ser visto nas chamadas songlines, uma espécie de mapa baseado em antigas canções aborígenes australianas que, quando cantadas, funcionam como acesso a uma geografia sagrada e permitem uma locomoção segura dos grupos seminômades. Além da cultura visual e musical, para retornar mais especificamente ao nosso assunto, a literatura igualmente mantém um elo com a religião. Foi justamente isso que Northrop Frye e Eleazar Meletinsky ressaltaram. A literatura nada mais seria do que uma série de combinações atualizadoras de temas, personagens, formas, enredos, etc., dos mitos. Frye esclarece seu ponto de maneira perspicaz ao afirmar que, entre aspas, não estou dizendo que não há nada de novo na literatura. Estou dizendo que tudo é novo, mas também reconhecido. Fecho aspas. Não à toa, Melville gasta a tinta de sua pena
para mostrar como a enorme baleia pertence à estirpe de monstros presentes nos mitos gregos e bíblicos. As condições misteriosas que envolvem o nascimento de um herói, a impossibilidade da realização do amor entre o rapaz e uma cortesã por conflitos entre famílias são matérias sempre reconfiguradas na ficção. No entanto, por mais que possamos afirmar que a literatura deriva seus motivos, suas formas e seus modos de narrativas primitivas gestadas no seio da religião, estamos longe de sugerir que esse processo de apropriação do mito é algo simples. Isto é, a literatura não está isenta dos conflitos e transformações sociais. Os deuses e heróis dos mitos antigos, aos poucos, dão lugar aos personagens humanos. O próprio Fry reconhece que se em Shakespeare ainda nos deparamos com heróis que veem fantasmas e se expressam em magnífica poesia, no tempo de Esperando Godot, de Samuel Beckett, os personagens já falam em prosa e são eles mesmos fantasmas. Fim de citação. Este destaque é importante para percebermos que a operação ficcional não pode ser reduzida à religião e vice-versa. O longo processo de emancipação da arte em relação à religião produziu, por exemplo, uma afirmação da autonomia das duas esferas, ainda que, em alguns casos, certas expressões literárias tenham procurado criar um novo sagrado face às religiões institucionais. Isso é muito claro, por exemplo, nas poéticas românticas e, como alguns autores dizem, do surrealismo. A literatura passa a ser entendida, então, como uma criação laica, que não pretende negar a incompreensibilidade e o mistério do mundo, mas que se afirma sem compromisso com qualquer espécie de doutrina. O romance moderno, e Dom Quixote como seu grande representante, se destacaria por ser essencialmente antidogmático. Em razão de sua estrutura, seria capaz de problematizar a opinião dominante e a teoria como fechamento definitivo do real. Sua ótica não estaria limitada a expressar certa visão, mas criaria um cruzamento permanente entre diferentes perspectivas e tipos de juízo. Nesse sentido, é interessante recordar a maneira como Milan Kundera, em A Arte do Romance, se refere à ficção literária. Eu cito: quando Deus deixava lentamente o lugar de onde tinha dirigido o universo e a sua origem e a sua ordem de valores, separar o bem do mal e deram sentido a cada coisa, Dom Quixote saiu de sua casa e não teve mais condições de reconhecer o mundo. Este, na ausência do juiz supremo, surgiu subitamente numa terrível ambiguidade. A única verdade divina se decompôs em centenas de verdades relativas que os homens dividiram entre si. Assim, o mundo dos tempos modernos nasceu, e com ele, o romance, sua imagem e modelo. Fim de citação. Mesmo considerando essa autonomia da literatura, podemos afirmar que sobrevivem elementos da religião na ficção também num segundo nível, isto é, num nível distinto daquele que apontamos anteriormente, da inevitável dependência que se reflete na materialidade literária, mesmo com as distinções que os processos de secularização implementam. O crítico James Wood explica, por exemplo, que na arte romanesca se processa uma alternância constante entre a modalidade secular e a religiosa. O impulso secular do romance procura expandir a vida, ampliar as suas possibilidades, muitas vezes contra as certezas religiosas. É o que Kundera também sublinha quando afirma que a ficção romanesca, a exemplo de Penélope, desfaz durante a noite a pensaria que os teólogos, os filósofos e os sábios urdiram na véspera. Mas a modalidade religiosa do romance recorda-nos também que, assim como nas narrativas religiosas, toda ficção não só oferece um conhecimento do mundo, como também projeta outros mundos. Ao mesmo tempo em que ela é uma apresentação, é uma apresentação e não uma representação da realidade, um verdadeiro lugar de encontro dos sujeitos com valores coletivos, não deixa de ser uma reserva semântica. Por isso mesmo, toda obra ficcional solicita do leitor uma espécie de fé. Para que possamos acessar essa reserva de sentido, como já há muito enfatizado pelo poeta Samuel Taylor Coleridge, a literatura exige, entre aspas, um momento de voluntária suspensão da incredulidade. É uma espécie de confiança, diria eu, de base na aproximação à página do texto, sem a qual não seria possível a experiência de identificação. Esta fé ficcional, este salto na direção do mundo da obra, amplia o campo da nossa experiência porque faz-nos viver e conhecer coisas que, de outro modo, jamais viveríamos e conheceríamos.
Entretanto, é preciso considerar mais uma vez a diferença entre a ficção literária e a religião, porque a ficção pede-nos que acreditemos, mas a qualquer momento podemos escolher não acreditar. A ficção sabe que a qualquer momento os seus argumentos podem falhar. O crítico inglês, James Wood, afirma que a ficção é sempre uma questão do não muito. E para explicar isso, recorre a uma passagem de Thomas Mann, em Sofrimento e Grandeza, de Richard Wagner, na qual o escritor afirma, eu cito, para o artista, as novas experiências da verdade são novos incentivos para o jogo, novas possibilidades de expressão e não mais do que isso. O artista acredita nelas, leva-as a sério, na medida de sua necessidade, a fim de lhes dar a expressão mais completa e profunda. Em tudo isso, ele é muito sério, sério até as lágrimas, e, no entanto, não muito, e, consequentemente, nem um pouco. A sua seriedade artística é de uma natureza absoluta, é fazer de conta a sério. Ou seja, a ficção, sendo o jogo do não muito, é o lugar da crença, mas não muito. O leitor só poderá transpor o limiar da mentira, da ilusão, se e somente se, num exercício fiducial, entregar-se ao mundo da obra. Todavia, esta mesma obra pede que se duvide dela. Depois desse breve percurso, em que procuramos pensar as proximidades entre religião e literatura, sem ignorar as devidas distinções, acreditamos que estamos em condições de pensar com mais cuidado, então, algumas interpelações que a literatura pode fazer à religião. E eu já estou terminando. Em relação às interpelações da literatura à religião, pressuposta uma diferença entre essas esferas, a imagem dos espelhos nos auxilia mais uma vez. Se a metáfora especular na metafísica cristã, por exemplo, é promessa e sinal de um desvelamento cabal, podemos dizer que na multiplicação do jogo ostensivo da ficção, ela põe em xeque a ideia de uma explicação bem acabada da realidade. A religião contém a expectativa do sentido último que transcende a contingência. A literatura é, não raras vezes, como afirma Richard Rorty, abro aspas, uma tentativa de lograr autocriação mediante o reconhecimento da contingência. Fecho aspas. Na visão mítico-religiosa, o significado depende da noção de uma organização decorrente da criação divina, de onde se extraem consequências morais. Na razão literária, por meio do processo de seleção, combinação e autodesnudamento, a ficção, carregando em si a marca da particularidade, proporciona ao leitor a possibilidade de espreitar múltiplas histórias e os diversos pontos de vista. Por esse motivo, para Rorty, num regime de reconhecimento do potencial e da fragilidade da linguagem, a criação literária seria uma alternativa concreta à concepção que está na base do pensamento religioso e da investigação metafísica racionalista. O filósofo se aproxima do entendimento do crítico Lionel Trilling, quando este afirma que o romance ensinou a extensão da variedade humana e sua pluralidade ética, especialmente nos séculos XIX e XX, frente às metanarrativas religiosas e aos utopismos políticos absolutos, que acabaram, em nome das boas intenções, convertendo o outro em objeto de coerção. Uma das principais funções da ficção, portanto, seria de alargar, entre aspas, é uma expressão do Trilling, mas que ele toma de outros autores, alargar a nossa imaginação moral. Esta expressão, inclusive, é retomada por Rorty para esclarecer o valor da literatura. E eu cito, a literatura contribui à ampliação da capacidade de imaginação moral, porque nos faz mais sensíveis na medida em que aprofunda a nossa compreensão das diferenças entre as pessoas e a diversidade de suas necessidades. Ora, não há como negar que a literatura é uma reserva semântica desde a qual problematizamos a nossa condição, ou seja, a experiência de leitura confronta as nossas estereotipizações e certezas, sejam elas de cunho religioso ou filosófico. No entanto, uma questão basilar se impõe a partir da crítica rortiana. As concepções religiosas e filosóficas, metafísicas de mundo, quando perdidas, ou seja, quando perdido esse elemento transcendental, seja religioso ou filosófico, nos empurrariam, então, necessariamente ao niilismo, estaríamos, a partir disso, condenados a uma existência fútil na melhor das hipóteses, na pior, ao caos. Aí, num livro muito interessante, eu vou pular aqui um pouquinho, chamado Contingência, Ironia e Solidariedade, o Rorty procura responder a essas perguntas.
e expõe de maneira matizada a posição que ele defende, que é da literatura como uma potencial criadora de solidariedade, tá bom? Então, os argumentos filosóficos, por exemplo, sobre a imoralidade das sociedades escravocratas, de acordo com Hort, contribuíram de forma insuficiente para a abolição dessa injustiça. Já os relatos sobre a crueldade, ou as crueldades cometidas contra os escravos e escravas, por sua vez, comoveram as pessoas e promoveram uma empatia capaz de mudar a mentalidade de muitos sobre o assunto. A ficção, por seu caráter intrinsecamente ligado à estética, seria uma forma de razão sensível capaz de recorrer às emoções e promover a compaixão, criando assim uma solidariedade pública. Eu cito aqui alguns exemplos de como isso pode acontecer, mas depois eu compartilho esse material com você. É mais importante entender a tese do Hort do que os exemplos que eu cito. Então, resumindo, a literatura não poderia interpelar a religião como uma reserva semântica que propõe outros sentidos para a realidade e, segundo, ela também não poderia ser uma linguagem promotora de solidariedade na sociedade em que a gente vive, né? A escritora estadunidense Toni Morrison tem um livro em que ela explora a situação de uma menina que foi morta, né? Na verdade, é a história de uma escrava que estava fugindo e que, quando ouve que a polícia está vindo atrás dela, ela degola uma de suas filhas. Então, ela tenta montar toda a história, obviamente fazendo todos os recortes, né, com muita liberdade, porque ela é uma autora de ficção e não está procurando fazer uma biografia. E ela diz assim, né, o que foi escrever esse texto para ela. Nas palavras da própria autora, eu cito: a ficção narrativa proporciona uma selva controlada, uma oportunidade de ser e de se tornar o outro, o estrangeiro. Nessa experiência, muitas vezes, para mim, a autora, a menina amada, que foi a menina degolada, é aquela que representa o outro, clamando eternamente por um beijo, né? Então, a ficção seria também, na perspectiva do Hort e de alguns autores, de alguns outros autores, uma maneira de a gente ocupar, sem deixar de ser a gente mesmo, a existência de outras pessoas, e isso proporcionaria, sim, uma espécie de empatia que culminaria numa solidariedade social. Bom, termino aqui apenas com algumas provocações. O percurso feito suscita pelo menos 3, eu diria. A primeira diz respeito a uma valorização da ficção e das narrativas da religião. Pelas características já expostas, ambas nos fornecem subsídios para evitar o sequestro de nossas energias psíquicas pelos poderes analíticos. Tanto o mito religioso quanto a literatura são formas poéticas de pensar o mundo, ou seja, articulam as dimensões estética, cognitiva e ética. E isso nos leva à próxima questão. O desafio de uma compreensão vigorosa dessas expressões que comungam de certos procedimentos, a literária e a religiosa, e de suas inter-relações, passa pela conexão dos níveis de compreensão apontados no parágrafo anterior, do afeto, do conhecimento e da ação. Reconhecer que, para falar sobre o mundo, as religiões e a literatura discorrem sobre lugares e personagens imaginários pode nos ajudar a evitar 2 posturas que eu considero redutoras. A primeira seria aquela que se aproxima da criação textual a partir da ideia de que ela é apenas um reflexo direto das condições sociais de um dado momento histórico. Estudar a linguagem religiosa e a literatura seria, portanto, aproximá-las das, entre aspas, reais condições históricas de sua produção. Reconstituir o contexto histórico seria um recurso para atribuir sentido àquilo que dificulta a nossa compreensão dos textos em questão. Já a segunda postura considera o texto como intransitivo e metalinguístico, como algo que não se relaciona com o mundo. Analisar um texto, por exemplo, se resumiria apenas a prestar atenção ao modo como a linguagem funciona, não dando muita importância para as consequências desse funcionamento no mundo dos leitores. Para uma leitura dos textos religiosos e ficcionais, seria importante uma dedicação aos aspectos relacionados à produção, à forma
mas também, eu diria, aos horizontes de recepção. A terceira provocação está relacionada à especificidade da literatura e pode ser resumida na pergunta que tentamos responder, especialmente na última parte da argumentação. Qual seria a vantagem de se dedicar ao estudo de um mundo imaginário, onde tudo é possível e que auto-indica sua própria parcialidade e contingência? O lapidar parágrafo de Northrop Frye resume com precisão a nossa tese. Eu cito: uma das utilidades mais óbvias, penso eu, é o incentivo à tolerância. Na imaginação, as nossas próprias crenças são simples possibilidades, e ainda enxergamos a possibilidade das crenças alheias. Fanáticos e preconceituosos raramente tentam tirar algum proveito da arte. Estão obcecados demais por suas crenças e ações para enxergá-las como, talvez, simples possibilidades. Também há o outro extremo, o do diletante eternamente entretido por possibilidades e, assim, desprovido de convicções e poder de ação. Mas estes são bem menos comuns que os fanáticos e, no nosso mundo, bem menos perigosos. Fim de citação. A literatura seria, portanto, um repositório plural que, ao problematizar o nosso vocabulário final, por sua ironia intrínseca, permite a sondagem da vida. Por isso, ao ditado judeu, o homem pensa, Deus ri, o romancista Milan Kundera acrescenta, abro aspas, a arte do romance veio ao mundo como o eco do riso de Deus. Fecho aspas. Assumimos, assim, a tese de que a literatura teria a competência de gerar pluralidade e solidariedade. No entanto, cabe perguntar em que medida tais ideias, num momento como o nosso, de pandemia, inflação de narrativas e reconfiguração da experiência de leitura pelas mídias sociais, essas ideias, então, continuam pertinentes. É, no mínimo, curioso que os textos literários, ou que textos literários como A Peste, de Albert Camus, ou o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, tenham angariado um número considerável de leitores em 2020 e 2021. Seriam eles capazes de fornecer uma linguagem que, 1. Aumenta a percepção da multiplicidade de leituras de mundo, provisionando, assim, direções para o enfrentamento de problemas concretos? 2. Fazer recordar a empatia e a compaixão imprescindíveis a toda a comunidade? Arrisco uma modesta resposta com a qual vou terminando a minha fala, e que depreendo da experiência narrada pelo escritor Primo Levi. Ao recuperar a memória do campo de concentração, Levi relata a urgência que sentira de compartilhar com outro prisioneiro um trecho da Divina Comédia. Trecho este que aludia à urgência de manter em mente o valor irredutível que repousa sobre a vida de todos e todas. Esse é o trecho, entre aspas. Relembrai vossa origem. Vós não fostes criados para bichos, e sim para o valor e para a experiência. Fim de citação da Divina Comédia. O episódio nos faz pensar que, especialmente em situações de crise, a literatura, e talvez nisso se aproxime da religião, embora se assuma mais modesta, não sem certa precariedade, é capaz de nos oferecer meios de mantermos acesa a chama de algo difuso, mas que é fundamental para continuarmos a existir: a dignidade humana. Ora, em tempos de penumbra, prescindir dos recursos que temos para conservar essa pequena e frágil luz trepidando não seria mergulhar de vez na escuridão? Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui e dividir essas reflexões, viu?